Saudações a todos que nos acompanham de casa, do vídeo, de nosso grupo, que a paz de Deus permaneça com nós em Jesus. Amém? Vamos dar continuidade à nossa aula dominical. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, quando você procura e acha, deixei o breve que nós vimos no capítulo 7, onde encerramos, falando sobre o apedrejamento de Estevão, né? Um momento importante que nos foi relatado aqui por Lucas, em Atos, onde ele coisas importantes, porém, foram acatadas, né? A consequência aqui, Estevão está em violador da lei e sendo apedrejado. Então, nós concluímos Atos 7, hoje nós vamos falar um pouquinho em Atos capítulo 8, versículos ao 15, se o Senhor permitir. E vai falar um pouquinho também sobre a perseguição agora da igreja. Lá na Igreja dos Apóstolos, eles foram chicoteados, foram apavantados. Agora não mais a perseguição está apenas mas também agora da igreja. E ali ia se formar. Embora sendo dolorosa, sendo difícil a perseguição, nós vamos ver que teve uma parte importante da discussão do Evangelho de Jesus, onde foi iniciada uma pregação ao povo, que seria em Samaria, e lá essa mensagem que estava lendo foi que nós vamos ver um pouco sobre isso. Então, no capítulo 7, era uma pergunta de Estevão, parecia sua morte estava ali numa coração daquilo que ele foi convidado de fazer. Ele morre cumprindo o seu chamado. Para o sinédrio judaico aí, resultado de uma condenação que ao Estevão merecia. Para Saulo, nós vamos ver que ele começa a ser introduzido aqui, né? O apóstolo Paulo ainda Saulo. Para Saulo era a perseguição à igreja de Jesus, para a igreja que estava numa condição cumprida, né? E, finalmente, o Evangelho que fala assim, cumprir com o que Jesus disse lá em Marcos 8. Jesus deu aos apóstolos desafios e fazer discípulos de todas as nações. Em Atos, nós precisamos ver isso de fato. Jesus não queria que a igreja fosse uma sociedade centrada em uma única cidade, né? Somente em Jerusalém. No final do capítulo 7, vários anos já têm se passado, e a igreja agora, no capítulo 8, nós vamos ver que isso começa a mudar, né? A expansão do Evangelho. E quando Paulo percebe a igreja, a câmara do cristianismo começa a se falar, uma importância dessa percepção que acontece aqui. Feito isso, gostaria de pedir para o irmão Félix, Atos capítulo 8, inicialmente, ao versículo 3. Atos capítulo 8, versículo 3. Saulo consciente naquele dia, levantou-se grande perseguição no Jerusalém. E todos, certo a ponto, foram dispersados pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens teimosos se juntaram a Estevão e fizeram grande plano sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, evitando pelas cargas, arrastando homens e mulheres, e cerravam a casa. Amém. Então, antes do capítulo 7, onde Estevão foi apedrejado, logo no capítulo 8, a figura de Saulo, né, que ainda não era Paulo,
diz que ele consentia na morte de Estevão. E logo o versículo diz que houve grande perseguição contra quem? A igreja. Então, não mais apenas os apóstolos, agora a igreja que ia se formando, né? Com a expansão do Evangelho. O texto vai falar que pessoas dispersas pelas regiões. Logo, sepultaram Estevão, e no versículo 3 fala que Paulo assolava a igreja. Então, após o martírio de Estevão, capítulo 7, uma grande perseguição se iniciou a igreja do Senhor Jesus. E essa perseguição, irmãos, faz com que os cristãos sejam dispersos, né? Para outras regiões, como a Judéia, Samaria, né? Como o texto diz. Cumprindo a ordem de Jesus, em Atos capítulo 1, verso 8. Olha lá o que Jesus diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os fins da terra. Então, o Evangelho, ele começa a ser pregado em outras regiões nesse momento. E foi correto quando o Senhor Jesus traria o que ia acontecer. Esse versículo conecta ao partir com o início de uma grande perseguição. E a morte dele foi uma resposta espontânea da parte daqueles religiosos, né? E Saulo, que é o futuro Paulo, ele é ativo nessa perseguição. Inclusive, ele tem várias perseguições, nós vamos ver isso no decorrer dos próximos capítulos. No versículo 2, o ato de sepultar Estevão mostra também o respeito, mesmo em meio às situações difíceis, mesmo em meio à perseguição. E isso mostra também a necessidade, a coragem, né, de manter práticas misericordiosas difíceis também. Então, serve de ensinamento para nós. Apesar de que eles homens corajosos não se esforçarem em se esconder essas vocês, aquilo que eles sentiam na morte daquele irmão. Mas eles estão procurando chorar por ele. E enquanto esses foram vencidos pela tristeza, por outro lado, Saulo foi vencido por loucura. Olha lá no versículo 13. Saulo, porém, somava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres, ensinavam no cárcere. Então, esse versículo, irmãos, ele fala da intensidade que era a perseguição. Homem, mulher, seja quem fosse, estivesse falando em nome de Jesus, seria perseguido, seria preso. A palavra do lado ficava em submissão, mas Deus usou isso, até isso, para espalhar o Evangelho. E Paulo era um pouquinho. Provavelmente ele batia, como na última perseguição aos apóstolos, que foram judiados, torturados por pessoas. E, inclusive, tentando fazer lugar também isso. Nós vamos ver isso. Em Atos, eu deixei alguns versículos que estavam no capítulo 22, 26, nós vamos ficar lá. Paulo, ele mesmo confessa isso. Olha lá no texto. Está aparecendo para todo mundo aqui? Persegui este caminho até a morte, prendendo e detendo em cárceres homens e mulheres. E nas sinagogas, açoitados de cria em ti, né, em Jesus, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra estes dava o meu voto quando os matava. Ou seja, não era apenas uma perseguição de prender, havia morte no meio disso tudo. E muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Então, antes de chegarmos na figura de Paulo, que nós conhecemos, este era Saulo, perseguidor da igreja, que se tornaria aquele que levou a mensagem até o seu fim, a mensagem do Senhor Jesus. Então, a perseguição, irmãos, eu quero dizer, embora difícil, né, trágica, tornou-se um instrumento para o avanço do Evangelho.
E os cristãos dispersos continuavam a pregar a palavra onde quer que fosse. E isso demonstra que Deus pode usar circunstâncias difíceis para cumprir seu propósito, como nós vemos também em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Alguém gostaria de ler? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Sabemos que todas as coisas cooperam bem daqueles que amam a Deus. E nós aprendemos. Ainda que seja difícil, ainda que venham a tais perseguições, segundo o seu propósito, o texto diz, né? Baixo dos propósitos perfeitos do Senhor Deus, tudo vai cooperar para o bem. Seguindo os próximos versos, capítulo 8, verso 4, 8. Versículo 4, versículo 8. Irmão, está com o microfone? O Alex, pode ter? No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Descendo Felipe, a cidade de Samaria, pegava-lhe a Cristo. As multidões escutavam unânimes as coisas que Felipe dizia. Ouvindo e vendo os sinais que operavam, pois saíram de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados, pelo que houve grande alegria naquela cidade. Amém. Então, como eu ia dizendo, né? Primeiro versículo ali, os que foram dispersos iam por toda a parte pegando a palavra. E Filipe, acredito que pelo texto aqui estaria com os apóstolos em Jerusalém, desceu para Samaria e anunciava ali Jesus Cristo. E as multidões ouviam, atendiam, davam crédito para aquilo que ele estava falando. Aquilo que ele operava. Então a chama do evangelho começa a se espalhar. E curioso, ele foi para Samaria. A palavra pregando aqui significa evangelizar, né? Contar as boas novas. E esses cristãos, irmãos, perseguidos, eles não saíram reclamando, né? Nossa, nós vamos ser mortos, apedrejado, cedo, preso. Mas eles continuavam, conforme o texto diz, pregando a palavra. Vejam aquele que veio ao mundo, deu sua vida por todos, foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou. Então eles anunciavam a Cristo. E esses cristãos aprenderam com o exemplo de Estevão também, né? Mas os seus inimigos, eles podiam de alguma forma ferir sua carne, né? Levando a morte, mas não o seu espírito. Podiam abreviar as suas vidas, mas não a influência e a mensagem do Evangelho. Podiam entrar em suas casas, né? Mas não o verdadeiro lar que eles tinham em Cristo. Podiam também tomar os seus bens, mas não o verdadeiro tesouro da mensagem. E isso era feito por eles. Aqui nós vemos o poder do Evangelho. Mesmo na dispersão, os crentes continuavam a pregar e a pregar, mostrando que a missão de Deus não é interrompida por oposição humana. O que Deus prometeu vai ser cumprido. Atos, capítulo 11, versículo 19 e 20, pegando um gancho aqui deste contexto, diz o seguinte: então os que foram dispersos foram causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia. Olha só aonde o evangelho começa a chegar. Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. A palavra que Cristo trouxe inicialmente foi para quem? Para quem Jesus estava a todo momento pregando? Deus. E aí, quando ele começa a sentar à mesa de gentios, ele é acusado, né? Você senta com pecadores? E aí a gente vê agora em Atos se espalhando, né?
O verso 20 fala, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E isso a todos iriam ouvir. Todos vão ouvir a mensagem de Jesus. E todos irão ter de se posicionar diante de Deus. Alguma decisão vai ter que ser tomada, sim ou se não. A partir desse momento, Lucas, ele concentra-se num cristão específico aqui, né? No versículo 5 de Atos 8. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Os versículos 5 ao 25, que nós vamos fazer hoje, contam a conversão dos samaritanos agora. E este é o segundo relato detalhado de uma conversão de Atos dessa magnitude. Filipe, um dos 7 escolhidos, lá em Atos capítulo 6, se os irmãos não se recordam, depois dá uma lida lá no capítulo 6 novamente, que foram escolhidos 7 pessoas para servir à mesa. Ele é usado para evangelizar os samaritanos. E isso reflete a quebra das barreiras entre judeus e samaritanos. Historicamente falando e culturalmente separados. Todo mundo sabe, né, que tinha uma rixa ali entre judeus e samaritanos. Não é verdade? Todo mundo sabe como os samaritanos apareceram, surgiram? Nós precisamos entender rapidamente um pouquinho sobre quem eram os samaritanos, para entender a relação que eles tinham com os judeus. Nos dias de Jesus e dos apóstolos, os samaritanos viviam no coração ali da Palestina, né, numa província chamada Samaria, que ficava onde? Entre Galileia e Judéia. Alguns gentios, bem resumido mesmo, casaram-se com alguns judeus. E o resultado desse casamento chamou-se samaritano. Então, os samaritanos eram parte judia e parte gentia. Por isso, tamanho preconceito dos judeus contra os samaritanos, né? Na história de Jesus e a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte: os judeus não se dão com os samaritanos. E o oposto também era verdadeiro, né? Um não estava com o outro. E aí a gente vê agora Filipe descendo a Samaria para pregar para os samaritanos. O homem que Deus usou para levar as boas novas aos samaritanos foi Filipe. E abrindo parênteses aqui, esse Filipe não é o Filipe apóstolo, né? Os 12. Descrito lá no capítulo 1. Mas esse Filipe é o Filipe lá do capítulo 6. Um dos 7 escolhidos para servir às mesas. Filipe, Estevão. Isso a gente aprendeu lá na aula do irmão Vato. E como ele tinha as qualificações estabelecidas pelos apóstolos, sabemos que ele era de boa reputação, cheio do espírito de sabedoria, ele é incumbido, então, aí do Samaria a pregar o evangelho das boas novas de Jesus. Como os apóstolos haviam imposto as mãos sobre Filipe, Estevão, aqueles 7, né? Ele podia também realizar milagres. E esses milagres asseguraram-lhe um público atento àquilo que ele falava. Entende? Davam credibilidade a ele. Olha o que lemos nos versículos 6 e 8. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria na cidade. Então eles davam um crédito àquilo que Filipe falava e aquilo que Filipe fazia. A pregação de Filipe é acompanhada por esses sinais milagrosos, por isso disse a referência do capítulo 6, porque eles também tinham essa condição, uma vez que ela foi dada pelos apóstolos, validando assim a mensagem que ele estava levando. Entende? Então, os sinais apontavam para o poder de Deus em ação. Filipe usou esses milagres para provar que era da parte de Deus. E a essa altura, depois de entender que o evangelho estava sendo pregado, a perseguição já acontecia, nós somos apresentados a uma figura nova aqui, né? O mágico.
Todo mundo conhece Simão Mágico? Vamos fazer a leitura dos versículos 9 ao versículo 13. O irmão que tiver com o microfone puder fazer a leitura para nós. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a magia, iludindo o povo de Samaria e insinuando ser ele o grande povo, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele, porque havia muitos os iludiram com magia. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, e a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto e, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Amém. Obrigado, irmão. Eu deixei diagrama bem simples do resumo da conversão do mágico Simão, que era pecador, como o texto diz, chamado grande poder. Ele se converte, o texto fala que ele abraça a fé, né? E é batizado. E logo depois nós vamos ver que ele não entende muito bem, né? Porque ele tenta comprar o dom de curar as mãos dos apóstolos. Nós vamos ver isso nos textos a seguir. Não sei se o próprio Simão pensava ser o grande poder de Deus, né? Se pensava, só estava enganando a si mesmo, na verdade. Pois, como todos, era um grande pecador. E carente de salvação. O texto fala que ele iludia as pessoas. Então, ele usava de artimanhas ali, né? Para iludir as pessoas, tirar ali algum ganho. E aí, quando o Filipe chega realizando milagres verdadeiros, genuínos, né? As coisas que Simão estavam fazendo tornaram-se insignificantes. Porque Filipe, ele curava. Ele fazia coisas que até o momento ninguém tinha visto. Então, despertou um pouco a curiosidade desse Simão, né? Versículo 12, ele diz: deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Então, Filipe tinha todo o crédito daquelas pessoas, daquela multidão. Era importante que tanto os judeus como os samaritanos entendessem que algo que Filipe estava fazendo tinha a aprovação de Deus. A mensagem de Filipe sobre o reino de Deus e de Jesus Cristo era central aqui a todo momento. E como sabemos, né? O batismo simboliza o compromisso público com Cristo. Uma vez que nós professamos nossa fé, chegamos ao arrependimento, somos batizados e começamos uma vida em Cristo. O poder da mensagem de Filipe, ele é visto aqui, em efeito, sobre a vida de Simão, conforme o texto diz lá no versículo 3. Ó. O próprio Simão abraçou a fé. Ou seja, ele ouviu a mensagem, creu na mensagem, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais de grandes milagres praticados. Ou seja, ele passou pelo processo ali. Embora Simão tenha sido batizado, nós vamos ver nos próximos versículos que a sua motivação é questionada posteriormente. A sua admiração estava mais nos sinais do que propriamente na mensagem do Senhor Jesus.
Olha os versículos 14 e 17 de Atos 8. Se você quiser acompanhar aqui no slide da sua Bíblia. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, ou seja, Filipe estava ali pregando em Samaria, né? Enviaram-lhe Pedro e João. Os apóstolos vieram de Jerusalém até Samaria nesse momento. Verso 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Bom, à primeira vista, o versículo 16 soa estranho, né? Porquanto o Espírito Santo não havia ainda descido sobre nenhum deles. Como nós bem entendemos, quando nós somos batizados, nós recebemos o dom do Espírito Santo. E puxando um parênteses, né, que eu não vou me aprofundar tanto nesse ponto, mas abrangendo somente no contexto, porque isso aqui daria mais 2 aulas a respeito de dom e dons. Até, inclusive, foi uma das aulas, né, finais do curso da Escola da Bíblia, que é importantíssimo. Mas, no que diz respeito a todo o contexto aqui, anteriormente, os apóstolos haviam imposto as mãos sobre Estevão e Filipe, lá no capítulo 6, concedendo a eles habilidades, né? Que eles estavam ali fazendo, além de pregar a palavra, eles curavam, faziam o que nós vemos aqui no texto. E agora Pedro e João impunham as mãos sobre os samaritanos, o que reforça a ideia de que somente por meio da imposição de mãos dos apóstolos que isso seria concedido. Entende? Se eu chegar aqui e falar, eu sou um apóstolo, colocar a mão em você e falar, a partir da manhã você cura certo, tá, menino? Vicente vai curar a cura. Eu estou falando mentira, né? Concorda? Então, assim, diz respeito a esse assunto, observe que Filipe não poderia passar adiante os dons especiais que receberam pela imposição das mãos dos apóstolos. Em vez disso, os apóstolos, Pedro e João, que vieram de Jerusalém até Samaria, fizeram, né? O versículo 18, ele reforça que pelo fato de porem as mãos os apóstolos, era concedido o Espírito Santo. Quando os apóstolos morreram, e aqueles sobre os quais haviam imposto as mãos morreram, os meios de se transmitir esses poderes cessou. Entendemos que as pessoas que recebiam a imposição das mãos dos apóstolos, tal como o Filipe que estamos falando, não podiam passar esses poderes adiante. Era através das mãos dos apóstolos que esses dons eram concedidos, conforme o versículo 18. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. O que importa nós aprendermos aqui é Cristo. Crê, é batizado e recebe o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo confirma aqui a inclusão dos samaritanos à igreja. Uma vez que eles ouviram a mensagem do Evangelho, aceitaram, foram batizados, eles receberam o Espírito Santo. E o que eu quero trazer nessa aula a respeito disso, irmãos? Isso assegura a unidade, primeiro entre judeus e samaritanos no corpo de Cristo. O Evangelho se espalhou a todas as nações. Olha o versículo 18 e 19. Vendo, porém, Simão, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Ofereceu-lhes dinheiro, propondo conceder-lhe também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha só o que ele fez. Ele oferece para comprar aquilo. Quando ele viu Pedro e João concedendo o Espírito Santo, seu desejo era de obter aquele poder a todo custo. Então, ele estava disposto a comprar. Ele foi dado de graça por Cristo. A tentativa de Simão de comprar o poder do Espírito Santo revela a sua compreensão um pouco equivocada, né? Da vontade de Deus. Ele viu o dom de Deus como algo comercializável e uma afronta ao caráter de Deus, né? O poder do Espírito Santo, irmãos, não pode ser comprado, mas ele é dado. A tentativa de Simão mágico aqui de comprar o poder de Deus
O poder do Espírito Santo mostra a distinção entre uma fé genuína e uma fé baseada em interesses egoístas. Porque uma vez que ele ouviu, ele foi batizado, ele não tinha entendido ainda o Evangelho. Pedro o repreende severamente, lembrando que o dom de Deus não pode ser comprado. Olha os versos 20 e 23. Pedro, porém, lhe respondeu. Então, aqui é a resposta de Pedro ao Simão Mágico, quando ele pede para comprar o dom. Olha o que ele fala: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte desse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha o verso 22. Arrependa-te, pois da tua maldade, roga ao Senhor, talvez te esteja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Simão, ele se submeteu às palavras de Filipe, lá no versículo 13, lembra? O próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado. No entanto, quando veio este momento, a realidade já foi encontrada nele. Ele nunca teria dito: dai-me também a mim este poder, se ele já possuísse. Não é verdade? Eu não posso te oferecer e te dar algo que eu não tenho. Não é? Então, ele sequer entendendo isso, né? Como prova aqui pela sua oferta de dinheiro para obter o poder do Espírito. Então, as palavras de Pedro nos ensina verdades importantes que cada um de nós, uma vez que integramos nossa vida a Jesus, inclusive recém-convertidos, precisamos entender que, embora sejamos filhos de Deus, nós também continuamos a pecar, né? O importante é que nós precisamos entender que precisamos constantemente buscar arrependimento de Cristo. A nossa dependência está nele. Nós vamos pecar, mas nós voltamos para ele. E depois de nos tornarmos cristãos, ainda temos fraquezas na carne, né? Paulo, não vamos ler tudo por conta do tempo, mas Tiago capítulo 5, Romanos capítulo 7, 1 Coríntios 9. Paulo vai falar em Romanos e em 1 Coríntios que ele lutava constantemente contra as tentações da carne. Era uma luta constante tanto deles como nós. Deus não elimina nossas fraquezas na conversão, mas sim nos dá forças para vencê-las. Em Cristo nós conseguimos. Então Pedro disse, né, no versículo 22, arrependa-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor que talvez te seja perdoado em tempo de coração. O termo talvez aqui não se refere à capacidade de Deus de perdoar, mas à capacidade de Simão de arrependimento. Creio que elas foram ditas para encorajar e não para descorajar Simão. E essencialmente Pedro estava dizendo, né, uma vez arrependido, com o coração que esteja amargoso, pode ser transformado. As algemas do pecado podem ser abertas, uma vez que encontremos arrependimento, fé no Senhor Jesus. Se as palavras de Pedro tinham a intenção de impressionar Simão, para que reconhecesse qual era a condição, então elas atingiram o efeito desejado. Pedro repreende Simão duramente, né? Mostrando que a verdadeira fé depende da pureza do coração e não de interesses egoístas. Deus vê a nossa mente, Deus vê o nosso coração e as intenções dele. Então Pedro chama Simão ao arrependimento, ressaltando a graça de Deus para aqueles que verdadeiramente se voltam a Deus. E aí, concluindo os versículos finais, versos 24 e 25. Respondendo, porém, Simão lhes pediu. Agora aqui, Simão, o mágico, respondendo a Pedro: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias samaritanas. Então ele roga aos apóstolos, não sabemos quais as intenções verdadeiras, nem o que acontece posteriormente, porque termina aqui essa história. Mas ele pede aos apóstolos: rogue ao Senhor por mim. E logo o versículo 25 encerra dizendo: eles, porém, havendo testificado, ou seja, falaram a palavra de nosso Senhor Jesus, ele sai de Samaria e volta para Jerusalém.
Mas, em destaque, evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Então, eles pregavam em Jerusalém aos judeus e pregavam em Samaria aos samaritanos. Quando pecamos como filhos de Deus, irmãos, nós somos instruídos primeiramente a encontrar arrependimento, a mudar de atitude em relação ao pecado com a ajuda dele. Uma vez que nosso coração tenha se quebrantado e que estejamos firmados em nossa decisão, nós oramos clamando perdão a Deus. E o arrependimento de coração e a oração era o que Simão mais precisava. 1 João, capítulo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nos achegarmos diante de Deus em fé, arrependimento, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Jesus disse que os apóstolos seriam testemunhas, lembra, na Judéia, na Samaria, e finalmente essa palavra começa a se realizar. Começando lá com Filipe, em uma cidade de Samaria, e depois se espalhando por toda a província, chegando a nós hoje. Então, testificado, né? Ou seja, uma forma verbal da palavra traduzida por testemunho. Muitos samaritanos creram e foram batizados. E isso é importante entender. Aonde estava iniciando a igreja? Quem fazia parte dessa igreja? Era só judeu? Não, né? Tinham samaritanos, tinham gentios. Então, este evento cumpre a promessa de Jesus que o evangelho seria anunciado também aos samaritanos. Efésios capítulo 2, verso 14. Porque ele é a nossa paz. Dois povos ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo na cruz derrubou o muro da inimizade, que separava os judeus dos gentios. Derrubando barreiras culturais, geográficas. A cruz, irmãos, se você quiser, pode escrever e anota na Bíblia. A cruz é o ponto alto da revelação do amor de Jesus por toda a humanidade. Por todos. Não é limitado a um público específico. Ele convida a todos. Então, no que diz respeito a este estudo de Atos, capítulo 8, versículo 1 a 25, eu gostaria de ter trazido para os irmãos, que é uma passagem que rica em lições teológicas e práticas. Caso tenha ficado alguma dúvida, a gente pode trabalhar a respeito dos demais assuntos. Que nos importa aprender que este texto mostra que Deus usa circunstâncias adversas para avançar em seu reino. Ele quebra barreiras culturais, ele exige uma fé genuína e sincera e honesta da nossa parte. Por isso eu deixei 3 lições práticas aqui na conclusão desses versículos, já encerrando, tem 1 minuto. Deus, ele usa a adversidade para cumprir os seus planos. A perseguição, embora difícil, terrível naquele momento, levou ao cumprimento da missão de levar o evangelho para além dos muros de Jerusalém. O que nos ensina que em tempos de dificuldade é importante lembrar que Deus está sempre no controle de tudo e pode usar qualquer situação para o bem do seu reino, para o bem dos seus filhos, para o bem da igreja. O segundo ponto é que a salvação é para todos que se arrependem e buscam em Cristo salvação. Todos que se arrependem de seus pecados, creem em Jesus, sem distinção de raça ou cultura. A inclusão dos samaritanos nos mostra isso, que o evangelho rompe barreiras culturais, sociais. Os judeus e os samaritanos não se davam, mas formavam a igreja à volta dele, chamando todas as pessoas a uma nova vida em Cristo Jesus. E o último ponto, que é a autenticidade da nossa fé, que é mais importante do que as intenções externas apenas. A história de Simão ensina que não podemos manipular ou comercializar a palavra de Deus ou o poder de Deus, uma vez que isso foi dado de graça. O coração deve ser puro diante de Deus, pois Ele deseja
verdade e sinceridade em nossa fé. Possamos ter essa coragem, essa força e honestidade em nossa fé também. A mensagem é clara, né? O Evangelho, ele transforma. Amém? Vamos fazer agora uma pausa para o café, logo voltamos para o grupo de adoração ao Senhor. Na próxima aula, não faltem Felipe e o Eudu, a partir do versículo 26. Thank you.